Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui deitado na minha cama, né? Tô fazendo esse ângulo de gravação bem, peculiar. Ao meu lado aqui está um litro de detergente. Aqui eu estou com problemas assim urinários, né? Por isso ele está ali, né? Mas vamos ao que interessa. Pois o vídeo anterior, antes deixa eu puxar a vinheta. Vamos começar mais um Tudo que eu sei sobre Jesus. No vídeo anterior eu falei a respeito da serpente de bronze, a referência que ela tem com a crucificação de Jesus e tal. Quem está acompanhando aí sabe do que eu estou falando. Agora eu vou falar sobre o dia em que Moisés foi para orar, e quando ele voltou da oração, o seu rosto resplandecia, brilhava tanto que ele, a partir daquele momento, ele começou a usar um véu tapando o seu rosto, porque brilhava realmente muito. Ele, durante muito tempo, ele usou esse véu no rosto. Depois que ele ia para as suas orações, para os seus encontros com Deus, ele trazia sempre este véu cobrindo o seu rosto, de tanto que brilhava. Incrível, né? Bom, este assunto ele é bem simples, é isso que aconteceu. Tem outro momento também muito incrível, muito impressionante. Agora eu já vou introduzir então o final da história de Moisés, que teve um momento que não tinha água de jeito nenhum, não tinha água. E Deus falou para Moisés: Moisés, pega teu cajado e bata com ele nesta árvore, nesta pedra, nessa rocha. E foi o que ele fez. Ele começou a jorrar água, jorrar como se fosse um rio. E o povo o tempo todo encheu seus cântaros, se abasteceu de muita água, continuaram o caminho. Passou-se muito tempo e o povo estava reclamando de novo e tal. Moisés já estava muito velho, né? Ele já estava, velho, né? Cansado. E aconteceu que a história tinha de se repetir. Moisés, então, Deus falou para Moisés: bata com o cajado na pedra e dela vai sair água. Mas Moisés disse uma coisa que é o seguinte: vocês querem, então, povo, que eu bata com o cajado, uma coisa desse tipo, né? E saia água? E ele falou muito irado. Em vez de bater só uma vez, ele bateu 2 vezes com o cajado. Isso lhe impossibilitou de entrar em Canaã, porque ele subiu em cima do monte sozinho. E lá ele falou com Deus, orou, e ele morreu. Ele divisou toda Canaã e lá ele morreu, certo? O seu corpo nunca foi achado. Deus tomou essa atitude para que não pegassem o corpo dele e ficassem venerando, etc, né? Mas a história diz, né? O livro de Judas, não o Judas Iscariotes, outro Judas aí, ele tem uma epístola na Bíblia, né? E diz o seguinte, que o arcanjo Miguel, quando disputava o corpo de Moisés com
Satanás não ousou pronunciar palavra, exceto disse ele: Deus te condene, uma coisa assim. Então, Moisés, apesar de não ter entrado em Canaã, ele foi ressuscitado. Por que isso acontece, né? Porque Satanás estava reivindicando aquele corpo. Mas a história é assim. Isso é uma teologia bem avançada para discutirmos qual a razão. Mas, enfim, Deus, o Todo-Poderoso, ele quis ressuscitar Moisés, ressuscitou e levou para o céu. O mesmo acontece com Enoque, né? No começo da criação, Enoque, um dos primeiros habitantes da terra, ele também foi trasladado. Ele andava muito com Deus e ninguém mais o achou. E as pessoas começaram a dizer: realmente, Noé, Deus levou Noé, Deus levou Enoque. Outra pessoa, mas só que veja o seguinte: tem três ocasiões, né? 3 situações diferentes. Enoque, ele não viu a morte e foi trasladado. Moisés morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E Elias, né? Elias é o que representa, né? Elias também subiu, né? Uma carruagem de fogo para o céu, né? Então, houve um momento na história dos evangelhos que Jesus sobe para o monte para orar e leva consigo os seus discípulos mais íntimos, que era Tiago, Pedro e João. Estes foram com ele. Tiago e João eram irmãos, né? Então, estava lá. Não quero me enganar, mas é isso sim. Estavam lá orando, quando Jesus, então aparece, né? Aparece Moisés e aparece Elias. Começam a conversar com Jesus para fortalecê-lo, né? Então isso aí acontece. Ok. Então, voltando para a história lá, né? Moisés morreu e ele simplesmente não desceu mais. Todo mundo já estava ciente de que ele estava indo realmente para não voltar mais, etc. Arão ficou ali como o sumo sacerdote ainda. Arão já tinha morrido, tá bom? A pessoa que ficou incumbida então da tarefa de liderar o povo foi Josué, o seu fiel escudeiro, digamos assim, né? Josué, ele começou a liderar. Deus disse para ele: Josué, ser forte e corajoso, eu estarei contigo, apenas seja forte e corajoso. Então, Josué, ele reuniu o povo, reuniu os levitas que eram incumbidos do serviço no santuário. Levi, um dos filhos de Jacó, o patriarca, né? Jacó, que teve o nome dele mudado para Israel, e dos 12 filhos de Israel vieram as 12 tribos de Israel, os 12 filhos que formaram desses 12 toda a nação. Então, Josué pegou os levitas e disse: vamos pegar a arca, vamos pegar todas as coisas e vamos atravessar o Jordão. Do outro lado do Jordão ficava então Jericó, cidade fortificada, e o que acontece é a derrubada do muro
Jericó, que eu vou contar por detalhes daqui a pouco. Então, eles começam a andar e as águas do rio, elas param de um lado, né? Forma-se uma barreira e do outro lado. Então eles passam, né? A arca passa primeiro e tudo mais. Depois eles pegam, cada um pegava uma pedra, né? Cada um que era mais ou menos liderava ali, cada uma dessas pessoas formava uma tribo, eram as 12 tribos. Então, cada um líder de cada tribo pegou uma pedra e colocou lá, do lado lá, e o nome daquele lugar foi conhecido como Gilgal, e ficou conhecido por toda a Bíblia, um lugar muito famoso, tá bom? Gilgal significa roda, que dá a entender que Deus mudaria a sorte deles. A sorte deles ia rodar, ia mudar. Gilgal significa roda, significando que a sorte deles ia mudar. Muito bem? Então, eles se dirigem para Jericó, né? Jericó. Deus fala para eles o seguinte: vocês rodeiem a cidade por 7 dias. Acho que era 7 vezes por dia, uma coisa assim. No 7º dia, eles deveriam... uma vez por... Eles rodaram, cada dia rodar uma vez a cidade inteira. No 7º dia, eles deveriam rodar a cidade 7 vezes, sempre levando a arca, sempre marchando, muito disciplinadamente, né? Ali e tal, etc., cantando e tal. No final, eles deveriam, no final desses 7 dias, eles deveriam tocar as trombetas e, assim feito, o povo lá dentro já estava tremendo de medo, né? Tremendo de medo, porque anteriormente, existia um povo lá que não deixou Israel passar, o povo de Israel passar. Por isso houve uma guerra lá e o Senhor foi com Israel e acabou derrotando os inimigos, etc. Então Israel estava com um nome bem famoso, o Deus de Israel, que ninguém é por ele. Deus se intitulava o Senhor da Guerra naqueles tempos, né? O Senhor dos Exércitos, de forma que ele não perdia nenhuma batalha. Então, tocaram a trombeta, o povo lá dentro estava atemorizado, o muro caiu. E eles lançaram a mão da espada e começaram a matar todo mundo lá dentro. Todo mundo é todo mundo mesmo, tá? A Bíblia sempre deixa uma questão dura aí, porque mulheres, crianças, todo mundo tinha que morrer, animais, nada podia ser pegado, nem ouro, nem nada. Esta vitória pertencia a Deus. Bom, essas coisas acontecem porque é assim, né? Eu tenho para mim, meus amigos, que aqueles eram outros tempos. Aquele era um tempo de guerra. Os homens eram bárbaros, eles eram bárbaros, entendeu? Diferente de hoje, eles eram bárbaros. Então esse tipo de coisa era normal. Então olha como é que Deus permite. Mas era uma coisa normal, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Destruíram tudo lá e eles não poderiam ficar com nada. A história vai continuar no próximo capítulo. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para receber as notificações, porque esse é um canal pequeno e se você não se inscrever, o YouTube não indicará os novos vídeos para você. Compartilha, comenta, participe. Amém.